Sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa sétima aula, né? E a gente vai falar sobre um tema que, sem exagero, define a diferença entre um código qualquer e um código profissional de alto nível. Antes de mais nada, né, eu acho que deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, certo? Compartilhar aqui a minha apresentação e a gente possa dar as devidas continuidades, né? Muito bem. Pronto, agora deve estar compartilhando aqui já a minha tela. E nosso ponto, né, o nosso foco hoje vai se tratar exatamente da qualidade de código e boas práticas. E vejam só, né, isso vai muito além de só fazer um código funcionar. A gente vai tentar entender como escrever um código que seja não só funcional, mas também legível, organizado, fácil de manter, tá? É, e com isso, né, pessoal, espera-se que ele seja sustentável, né, ao longo do tempo. E se você acha, né, se vocês acham aí que isso é só um detalhe, eu já garanto, tá? Não é não. Isso é o que separa, né, um desenvolvedor que vive apagando incêndio de um profissional que constrói software de verdade, né, de forma eficiente e escalável, tá? Então, pessoal, vamos ao que importa, né? Vamos começar entendendo aí de forma bem clara por que a qualidade de código importa tanto, tá? E vejam só, né? Isso não é um papo de programador chato, né, com detalhes. Isso é uma questão de produtividade, tempo e dinheiro. Quando você mantém um código organizado, bem estruturado, que segue boas práticas, a primeira coisa que acontece é uma redução, cara, gigantesca de erros, de retrabalho. Isso significa menos tempo, né, perdido caçando bugs, menos tempo aí nas madrugadas, finais de semana, consertando quebras, né, interrupções de produção, menos estresse, né, como um todo. E sempre tem, né, aquele código que só quem escreveu entende, tá? Isso acaba sendo uma bomba relógio, tá? Quando você escreve pensando na clareza, o entendimento fica acessível para qualquer desenvolvedor do time. Mesmo alguém que nunca viu aquele trecho antes, né? Consegue ler, entender e trabalhar em cima. É, então, e aqui talvez venha um ponto, né, que seja crítico. A qualidade de código impacta diretamente, né, na vida do software, na vida do projeto. É, Se o código é ruim, desorganizado, difícil de entender, chega uma hora que é mais barato jogar fora e reescrever tudo do zero, que tentar manter. E, gente, acredita, né, isso acontece muito no mercado, né? Por outro lado, quando você constrói um código limpo, bem feito, né? Ele dura. O projeto cresce, se adapta, evolui e você não fica refém aí do próprio sistema, né? Então, a qualidade de código não é uma frescura, é estratégia, produtividade, né? É economia como um todo, né? E garante aí que o software vai ser sustentável hoje e no futuro. E, gente, até hoje existem, né, empresas que elas acham que você entregar muito rápido, sem qualquer tipo de qualidade, você vai conseguir ter uma lucratividade maior, certo? Empresas que normalmente aí têm um padrão antiquado de fábrica de software, não que as fábricas de software sejam ruins, né? Mas tem uma visão ainda antiquada, porque entrega de qualquer jeito, porque depois a gente cobra manutenção, né? Isso aí não funciona, tá? Porque num primeiro momento até pode ser, mas no segundo momento, o próprio cliente vai deixar de utilizar essa empresa. Manutenção é muito cara, né? Você criar um código já esperando que dê manutenção, tem alguma coisa errada. É igual você iniciar o projeto já pensando que ele vai ter horas extras, né? Então, alguma coisa está muito errada. Então, esses pontos é que são fundamentais a gente conseguir seguir.
tá? Tudo bem. Ah, nesse ponto, pessoal, é que eu quero trazer para vocês, né, talvez a principal virada de chave que todo desenvolvedor precisa fazer. Código não é escrito para máquina, tá? A máquina, no fundo, não liga para o nome das variáveis, se seu código está indentado, bonito, se você colocou espaço ou não, tá? Para a máquina, tanto faz. É, quem se importa de verdade são as pessoas, né? Você, seu colega, né? Quem vai trabalhar com você. Então, ou até mesmo quem vai, né, posteriormente dar manutenção nesse código, né? Daqui a 3 meses ou um ano. Ou até mesmo você, né? Depois de um tempo você acaba tendo que dar manutenção no código, né? E já não lembra mais o que foi feito. Então, quando você entende que o código é, antes de tudo, um produto humano, né? Tudo muda, porque ele precisa ser fácil de ler, fácil de entender, fácil de manter. E isso impacta diretamente no trabalho da equipe. Um código limpo, claro, bem estruturado, faz a colaboração fluir. Todo mundo entende, contribui, corrige e melhora, tá? E, e mais, quanto mais claro e bem feito, menor é o custo da manutenção. Menos trabalho, menos bug, menos tempo perdido, tentando aí entender o que foi feito. E, bom, pessoal, vou passar para vocês, né, uma frase que eu quero que vocês carreguem para a vida como desenvolvedor. Qualidade não é custo, qualidade é investimento. Então, é aquele tipo de investimento que te faz economizar tempo, dinheiro, energia, estresse lá na frente, tá? Código limpo é economia real na prática, tá? Mas, mas afinal, é, o código precisa ser legível e limpo, né? Como é que a gente reconhece um código de qualidade? Bom, de fato, o primeiro passo, né, é ele ser legível e limpo, certo? Se você abre um arquivo, né, e consegue entender de forma natural o que está acontecendo, sem esforço, né, é, sem precisar ficar decifrando se isso já acaba sendo um sinal aí forte de qualidade, né? Então, se você não precisa decifrar, realmente é isso, né? Um sinal forte de qualidade. E não para, né? E não para simplesmente algo que foi jogado, tá? Então, um código de qualidade é bem estruturado, é modular. Isso significa que ele está organizado em pedaços menores, cada um com uma responsabilidade bem definida. Nada de funções gigantes, tá? Nada de arquivos que fazem mil coisas diferentes. Outra coisa que define qualidade é que esse código segue padrões e convenções. Não é cada um do time escrevendo de um jeito, né? Existe uma unidade visual, tá? Um estilo e também estruturas, né, que definem o projeto. Isso vale tanto para nomes, tanto de variáveis, quanto métodos, funções, classes, etc. Indentações, organização de pastas, comentários, enfim, tudo de fato, tá? E talvez, né, uma coisa que é super importante, que código bom é fácil de testar, fácil de manter e fácil de evoluir. Não adianta estar funcionando hoje se qualquer alteração vira pesadelo, tá? Então, o código de qualidade é aquele que aceita mudanças, sem quebrar, permite que você melhore sem medo e que daqui a 6 meses qualquer pessoa, né, consiga abrir e entender o que tá acontecendo, sem precisar fazer escavação arqueológica dentro do código, tá? E isso vale também para você, tá bom? E como a gente percebe que um código está mal feito? E sim, né, os sinais são muito claros. E infelizmente também muito comuns, tá? O primeiro e mais visível é aquele clássico, variáveis com nome sem sentido. Então, você vai ver aí, né, uma variável chamada x, uma variável chamada y, um temp, dados, tá?
Cara, mas o que que é isso, né? Tempo é o quê? Dados é o quê? X é o quê? É aí que você perde tempo precioso tentando entender o que ali, aquele nome está escondendo, né? Você tem que ler todo o código para entender o que que uma variável representa. Então, outro sinal gravíssimo é o tal código duplicado, né? Ou seja, é aquele trecho que se repete em vários lugares, né? E o que que isso tem de mais? Bom, se você alterar, né, precisar alterar esse código, atualizá-lo por algum motivo, tem que lembrar de alterar em todos os lugares, tá? Se você esquecer de um, gente, você acabou de criar um bug, tá? Então a ideia de usar um Ctrl C, Ctrl V tem que ser feito com bastante cautela, porque se você está usando o Ctrl C e o Ctrl V dentro do seu código, tem uma coisa que não está certa, certo? Terceiro sinal, funções gigantes, sem propósito claro. É, Aqui, quando eu falo funções, tá, pessoal? Pode ser funções, métodos, tá? Vai depender daí da estratégia. Mas ambos têm o objetivo de resolver um problema por meio de um bloco de codificação. Então, aquelas funções que começam, né, numa linha e você rola, 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 rola e ela não para, né? Ou seja, ela é muito grande, tá? Significa dizer que também ela é ruim de ler, você não consegue entender, né? Então, e muitas vezes, né, até pelo menos até onde me consta, toda vez que você tem uma situação como essa, é porque você está fazendo muito mais do que o necessário, tá? Você já se perdeu no objetivo daquelas funções. Então, ela não está fazendo uma coisa só, está fazendo cinco, seis, sete, várias coisas diferentes. Isso é muito ruim, né? Para quem lê, e é péssimo para quem dá manutenção. E claro, né? Falta de comentários úteis, tá? Tem código que não tem comentário nenhum, né? E você fica completamente no escuro. E tem aquele, né, que é o outro extremo, né, que tem um comentário completamente inútil, né, tipo, sei lá, incrementar um contador. E quando você lê o contador, contador é igual ao contador mais um. Ora, você está incrementando um, né, você está adicionando, então você não precisa comentar, tá? É, Isso de fato não ajuda ninguém, tá? Então, código sem contexto, né, sem explicação é um convite, né, para erros, né, retrabalhos, né, e sem dúvida nenhuma muito estresse. E olha só, né, galera, talvez esse possa ser um dos slides mais importantes, né, para quem ainda acha que qualidade de código é só uma perfumaria, só uma questão estética. Porque aqui estão as consequências reais de um código sujo, tá? E não são consequências teóricas. Isso aqui é o que acontece todo dia, tá? Em projetos pelo mundo todo. Então, uma primeira coisa é bug, tá? E não é um bug qualquer, são bugs daqueles traiçoeiros que aparecem assim do nada, que de repente param de acontecer, depois eles voltam, tá? E você acha que resolveu e eles reaparecem. E muitas vezes você nem entende de onde eles vieram. Porque o código é tão embolado, né, tão mal estruturado, que qualquer mexida num canto estoura em outro. E às vezes, dependendo do dado, ele tem algum desvio que faz um erro acontecer que não deveria, né? Justamente porque código duplicado, não foi dado manutenção em todos os cantos. A segunda consequência é que com o tempo o código vira uma verdadeira armadilha gigante, tá? Cada manutenção se torna mais e mais e mais difícil, né? Mais arriscada e mais demorada. Chega um ponto em que todo mundo tem medo de tocar no código, porque qualquer alteração pode quebrar alguma coisa. E isso leva direto para a terceira consequência, a perda absurda de tempo. Tempo que deveria estar sendo usado para criar novas funcionalidades, né? Para entregar valor, para evoluir o sistema. E acaba sendo consumido só tentando entender aquele triste daquele código que tá uma bagunça. Bom, e o efeito colateral de tudo isso? Desmotivação da equipe. Ninguém gosta de trabalhar num código ruim. É completamente frustrante, desgastante, né? E muitas vezes leva até
a saída de profissionais do time. A pessoa simplesmente cansa de lutar contra um sistema que, em vez de trabalhar, né, visando melhorar o sistema, você está lutando contra ele, brigando toda hora, né? Isso gera um ciclo vicioso de baixa produtividade, aumento de erros, tá? E um ambiente de trabalho pesado, tá? No final das contas, o prejuízo é mensurável, tá? O projeto, para o time e para a própria empresa, certo? Bom, e agora, pessoal, vamos seguir, né? Uma vez que espero que todos tenham compreendido, né, o que acontece quando o código é ruim. Vamos falar um pouquinho dos princípios que ajudam a manter o código limpo, organizado, e sustentável, tá? Vou passar quatro aqui dos principais princípios, tá? Que tornam essa estrutura interessante. Então, o primeiro é o famoso DRY, né? Don't repeat yourself. Evite repetições a todo custo, né? Isso sempre que você perceber que escreveu o mesmo trecho de código duas, três vezes, é sinal de que aquilo deveria virar uma função, um método, tá? Ou extraído para outro lugar. Código duplicado é bomba relógio. Então, cara, se você fez Ctrl+C, Ctrl+V de código, alguma coisa está errada. Sério mesmo, tá errado, tá? Depois vem o KISS, tá? Nada a ver com a banda, mas é o Keep It Simple Stupid. E isso não é ofensa, tá? É um lembrete importantíssimo, né? Se dá para fazer de forma simples, faz simples. Não tenta ser original, o genial, tá? Não tenta inventar a roda o tempo todo. Código complexo sem necessidade é um convite para bug e dor de cabeça. O terceiro princípio, né, é o Yagani, que é You aren't gonna need it. Isso significa que não codifique hoje pensando numa funcionalidade que talvez você precise somente no futuro. Foca no que é necessário agora, tá? Muita gente complica o sistema querendo antecipar problemas que nem existem e talvez nem vão existir, certo? Porque, gente, sei lá, daqui a um ano, né, talvez o que era necessário hoje passa a não ser necessário amanhã, ou novas tecnologias apareceram que vão ajudar ou vão se tornar mais simples essa solução. E fechando, vem dois conceitos que são irmãos, né? Coesão e baixo acoplamento. Então, coesão significa que cada módulo, cada função, cada classe deve ter uma única responsabilidade. Já baixo acoplamento é quando esses módulos são independentes, se comunicam o mínimo necessário, né? E não ficam dependentes um dos outros. Isso torna o código mais legível, mais robusto, né? Muito mais fácil de manter, certo? E, bom, pessoal, nós temos também, né, uma dica, né, que serve para qualquer linguagem, em qualquer projeto, tá? Priorize a legibilidade. Código bem indentado, bem organizado, é um presente para quem escreve e para quem lê, tá? Então, os espaços, quebras, linhas, alinhamentos, isso não é perfumaria, isso é ferramenta de trabalho. Separe blocos de código por funcionalidade, tá? Coloque uma linha do banco quando muda o contexto, agrupe variáveis relacionadas, tá? Isso, cara, isso faz uma diferença muito absurda, tá? De clareza. E sim, também comentários são bem-vindos, tá? Desde que sejam curtos, claros e objetivos. Então, comentário não é para repetir o que o código já deixa óbvio, tá? É que explicar o porquê daquela decisão é uma regra de negócio, uma restrição, um contexto especial. Então, lembre-se sempre, né? Legibilidade não é luxo, é requisito de qualidade, tá? Ah, bom, vou falar um termo aqui que talvez não, não sei se vai cair bem, né? Mas se existe um superpoder na programação, ele se chama dar bons nomes, tá? Então, parece simples dar nomes, né? Nomear alguma coisa. Então, mas acaba sendo uma das situações que é mais negligenciada, por incrível que pareça.
Variáveis, elas precisam ter nomes que deixam claro o que representam. Se você tem uma variável chamada total de pedidos, tá? Ninguém precisa pensar duas vezes para entender o que ela está guardando. Agora, quando a gente fala de funções, né, começar com verbos não é uma palhaçada, né? Ou uma besteira. Pô, verbos, o que que tem a ver? Porque eles indicam uma ação. Certo? Então, quando você olha um verbo, você já está entendendo que aquilo é uma função. Então, poxa, calcular desconto, gerar relatório, validar senha. Pô, já está remetendo à função, mesmo que sem parâmetro nenhum. Você sabe que aquilo não é variável, é função, tá? Então, classes também, por outro lado, representam entidades, coisas, né? Então, são substantivos. Então, cliente, pedido, produto. E é muito importante, né, que a gente evitar ao máximo abreviações, tá? Você pode até entender que CLI significa cliente, mas quem lê daqui a, sei lá, meses depois, talvez não entenda, né? Se isso não for um padrão documentado no projeto, cara, pode esquecer, ninguém vai lembrar, tá? Se é uma coisa sua, ninguém vai lembrar, tá? Às vezes a economia de, cara, pequenas letras, né? Duas, três letras, pode custar horas de entendimento no futuro, tá? Bom, gente, organizar o código não é uma questão estética, né? É uma questão de sobrevivência, tá? Por quê? Cada arquivo precisa ter uma responsabilidade clara. Se é uma classe, ele fica no arquivo dela. Se é um serviço, um utilitário, uma API. Então, cada coisa é no seu lugar. O mesmo vale para pastas, né? Siga padrões, poxa. Não é para cada dev inventar sua própria estrutura, né? Definir um padrão para o time é, cara, é essencial. E mais, né? Modularize. Quebre o sistema em módulos, em componentes, em pedaços que façam sentido isoladamente. Isso vai facilitar tanto o desenvolvimento quanto a manutenção. E não misture utilitários com regras de negócio, scripts auxiliares, funções de apoio, tá? Cara, tudo isso merece ficar separado, organizado, fácil de achar e fácil de entender, certo? E se tem uma regra que todo mundo que programa deveria tatuar na testa, função boa é função pequena, tá? E, gente, sem exagero, tá? Funções longas que fazem mil coisas são um pesadelo para uma manutenção. Então, uma função deve fazer uma única tarefa e muito bem feita. Se ela começar a fazer mais de uma coisa, cara, quebra em outras funções, tá? E mais, o nome da função precisa deixar claro o que ela faz, né? Se eu vejo uma função chamada gerar relatório financeiro, eu já sei o que esperar dessa função, né? Mas se ela chama, sei lá, processar dados, cara, eu sempre vou ficar na dúvida que dados é esse? Processar como, tá? O que que vai fazer com isso? Então, e outro ainda, outro cuidado que é essencial é evitar o efeito colaterais ocultos, né? Então, uma função que muda um valor dentro dela, né, um valor externo dentro dela de um objeto, né, de uma variável global, é, que não estava clara de quem chamou, pode quebrar a confiança no código, certo? Então, função boa é aquela que faz exatamente o que o nome diz, tá? Nem mais, nem menos. Uma métrica que eu uso pessoalmente, tá, pessoal? Pessoalmente, é o seguinte: quando eu escrevo uma função ou um método, né, que ele tem mais de 10 linhas, eu já começo a ter atenção, tá? Então, ou seja, claro que existem métodos e funções que tenham mais de 10 linhas, claro que existe. Contudo, eu já começo a ter uma atenção redobrada, porque, poxa, se eu estou passando disso, eu posso estar fugindo do foco, né, da função raiz, ou do objetivo raiz daquela função. Então, é uma forma, né? Vocês podem estabelecer isso conforme a linguagem que vocês também trabalhem, né? Umas podem ser mais, outras menos, não importa. Mas não é um ponto de métrica para dizer se tudo que é acima de 10 é ruim. Não. É simplesmente que com acima de 10 linhas, eu, quanto desenvolvedor, eu vou ter uma atenção redobrada para ver se eu não estou colocando coisas a mais, certo? Então, fica a dica. Bom, pessoal, nós temos também, então,
Quando a gente fala de função, a gente tem que falar dos antipadrões, né? Então, são aqueles erros que, se você não fica atento, né, acabam aparecendo. O primeiro deles é clássico, né? Função que tem mais de uma responsabilidade. Então, começa escrevendo para calcular imposto e, quando percebe, ele já está validando o cliente. Veja, uma coisa simples, tá? Então, ou ainda, né, atualizando estoque, certo? Mandando e-mail, seja o que for, tá? Isso acontece, tá? Por isso, atenção redobrada. A gente está escrevendo, a gente vai no embalo, né? Tá num fluxo bom, né, da escrita. Então, outro problema é o uso exagerado de parâmetros, né? Se uma função está recebendo 7, 8, né, parâmetros, acho melhor parar, tá? Isso tem alguma coisa tá muito errada. Provavelmente você poderia estar passando um outro tipo, né, um objeto, um registro, lá, o que for que a linguagem permitir, tá? Ou quebrando ainda em funções menores, tá? Às vezes você está passando um parâmetro, cara, que você está usando, sei lá, por uma questão de teste no meio da tua função. Às vezes vale a pena você modularizar isso para outro lugar, sabe? Ou até transformar numa variável global, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Então, uma possibilidade, né, como eu estava dizendo, é justamente aí a quebra do escopo, né, que quando uma função mexe em coisas que estão fora dela, né, você pode aí quebrar em funções menores, tá? Então, e por fim, né, os retornos que não são claros também. Aquela função que retorna true, né, ou false, mas ninguém sabe se true é porque deu certo, né, ou porque encontrou um problema, certo? Então, gente, isso tudo vira uma armadilha do código, tá? Ah, bom, e muita gente acha, né, que escrever comentário é obrigação, mas a verdade é que comentário tem que ser usado com inteligência, tá? Então, um comentário bom é aquele que esclarece alguma coisa que não está óbvia no código. Então, por exemplo, uma regra de negócio que foi redefinida, tá? Ou ela ainda está como uma suposição, tá? Uma decisão técnica, tá? Que fugiu do padrão, uma limitação de sistema que obrigou você a fazer de um jeito específico, tá? Um bug fix que você precisou fazer de emergência, tá? Então, anotar os motivos das decisões faz muito sentido, tá? E o ponto-chave aqui é que comentário nunca substitui um nome ruim. Tá? Se sua variável está chamando de X e você colocar um comentário X é o total de vendas, é, na verdade, você sabe o que deveria fazer, né? Não é colocar o comentário, é trocar o nome da variável, certo? Então, o comentário não é muleta para nome mal feito, tá? É para agregar contexto onde o código, por si só, não consegue explicar completamente o seu objetivo, tá? E, bom, gente, vamos falar também, né, do que não é um bom comentário. Tá? O exemplo clássico é aquele, né? Tentar explicar o óbvio, né? Tentar descrever o escrever, né? Incrementar, incrementa um, né? E a própria linha da variável já está claramente dizendo isso. Isso é desperdício de espaço, de esforço, tá? Outra cilada é usar comentário, como eu estava dizendo, né? Como para consertar nome ruim. Você tem que explicar o nome da variável, tá? Então, cara, isso é um problema, né? Muito grande, né? Não use dessa forma. E tem problemas, comentários desatualizados também, né? Comentário não é histórico, gente. Tá? Então, cara, vou botando comentários um abaixo do outro, ele só serve para alguma coisa, tá? Se por um acaso você tiver uma série de manutenções de bug fix para tentar compreender aquilo. Mas mesmo assim, vale mais a pena você resumir os comentários anteriores em um, tá? Para ficar mais fácil a leitura. Então, um comentário tem que ser pontual para completar o entendimento, não para poluir o código, tá? Mesmo porque código limpo, né, se explica sozinho, tá? E, bom, pessoal, aqui a gente entra, né, numa parte que para muitos parece detalhe. Na verdade, é absolutamente essencial para qualquer projeto profissional é, utilizar as convenções de codificação.
E, gente, isso não é estética, tá? A convenção tem um impacto direto na produtividade, na legibilidade, tá? E até na qualidade de trabalho em equipe. Tudo começa pela indentação, sejam dois espaços, quatro espaços, ou até mesmo tabulação. O que importa é que o time decida e todo mundo siga igual, tá? Código desalinhado, um código com uma indentação, né, de um jeito, né, um usa espaço, outro usa tabulação, é, cara, não funciona trabalhar em equipe dessa forma, tá? Outro ponto que parece bobo, mas faz muita diferença são as aspas, tá? Tem linguagens que aspas simples ou aspas duplas não tem diferença. Então, tem gente que prefere usar aspas simples, tem gente que prefere usar aspas duplas, mas é importante definir uma e seguir, tá? Aí vocês podem olhar para mim, né? Poxa, Edson, mas tanto faz, né? Isso não é tão importante. Mas, justamente por tanto fazer, escolhe uma e padroniza, tá? Para gerar um ruído é, no código de uma forma errada, tá? Então, ou seja, é, galera, usa uma, tá? Define, brigue, discute, não importa. É essa que nós vamos usar. Aspas simples, aspas duplas, tá ok? Espaço da indentação e assim por diante. Também tem, pessoal, organizações sobre a ordem dos métodos e atribuições, né? Você não mistura tudo, tá? Nenhum padrão segue isso. Existe uma lógica para fazer isso. Geralmente, atributos primeiro, depois construtores, depois métodos, tá? E por fim, a gente ainda tem os métodos privados ou auxiliares. Isso ajuda muito quem lê o código e navega, tá? A entender e encontrar o que precisa. E os comentários também seguem esse padrão, tá? Não é para cada um escrever do jeito que quer. Existem formas padronizadas também para documentar uma função, escrever parâmetros, explicar regras de negócio, tá? Isso vai garantir a clareza, a consistência na comunicação dentro do código. E, bom, deixa eu aproveitar e vou falar também aqui de um padrão que até está relacionado aqui na imagem, né? E muita gente erra ou até mesmo ignora, que é o padrão Camel Case. Esse é um estilo de nomenclatura onde a primeira palavra começa com uma letra minúscula, tá? E cada nova palavra começa com uma letra maiúscula. Tudo junto, sem underline, sem nada, tá? Então, por exemplo, se a gente vai falar calcular total de pedido, né, para o método, função, vai ser calcular tudo em minúsculo, total e pedido vai ter o T e o P maiúsculo, mas tudo junto, tá? Isso é usado para nomear variáveis, funções, tá? Na maioria das linguagens, como JavaScript, Java, C++, entre outros, tá? Quando você vê um código seguindo o camel case, fica mais fácil identificar o que é variável, o que é função, o que é classe. E isso que uma convenção faz, ela tira o ruído, ela tira a dúvida, deixa o código previsível, padronizado, muito mais agradável de trabalhar, tá? E com isso, né, pessoal, a troca também, né, de projetos fica muito mais simples, tá? Se todo mundo está usando um padrão comercial do que específico. E vejam só, né, pessoal, você nem precisa, né, nem deve inventar o padrão do zero, certo? Como eu falei, padrão de projeto, padrões relacionados somente àquele projeto não são tão interessantes assim, tá? As próprias comunidades de linguagem já criam padrões muito bem estabelecidos, maduros, testados e validados, tá? Por exemplo, no Python temos o PEP8, né, que define absolutamente tudo, desde a indentação, espaçamento, tamanho máximo da linha, nomeação de variáveis, funções, classes, enfim, tudo, tá? É uma bíblia do Python. No Java, né, existe o Google Java Style Guide, que é adotado por muitas empresas, tá? Não só pelo Google. Ele padroniza como o código já deve ser escrito em termos de estilo, organização, espaçamentos, quebras de linha. Então, para quem trabalha, né, no mundo de JavaScript ou TypeScript, o padrão mais seguido é o Airbnb Style Guide, tá? E acredite,
Se você trabalha no front-end ou no back-end em Node, você já esbarrou nele em algum projeto, tá? Ele define desde coisas básicas como onde colocar uma vírgula, até práticas avançadas de organização de código. Tem também para o PHP, né? Que é o PSR, que são os PHP Standards Recommendations, tá? Eles garantem que, independente da empresa ou do projeto, qualquer desenvolvedor PHP consiga entender, colaborar e manter um código sem ficar decifrando estilos diferentes. Então, em outras palavras, né? é, Padrão não é frescura, não é burocracia. Padrão é produtividade, é clareza e é economia de tempo, tá? Seguir convenções é um favor que você faz para você mesmo, gente, tá? Para o seu time, para todo mundo que no futuro colocar a mão na massa, tá? Tudo bem. É, E aqui, pessoal, a gente chega nas consequências, né, bem práticas de não seguir convenções. E veja só, né, não tem mistério. Quando cada um escreve do seu jeito ou do jeito que acha melhor, vira bagunça. Você abre um arquivo, está indentado com dois espaços. Abre o outro, está com quatro. Aí um usa aspas simples, o outro aspas duplas. Um nomeia a variável como case, o outro snack case. E assim vai, tá? Então, o resultado disso é código completamente inconsistente. Parece que foi escrito por cinco pessoas completamente diferentes que nunca conversaram, né? E às vezes até pode ser, né? E sabe o que é pior? E ele apenas não é só feio, né? Isso dificulta a leitura, a manutenção, a evolução do sistema. E mais, né? Isso gera um problema grave de desalinhamento do time. Você perde tempo discutindo coisas tolas, né? Ah, mas eu gosto mais assim. Ah, eu prefiro o assado, né? Enquanto isso, a entrega atrasa, o bug não é resolvido e a funcionalidade não sai. E aqui vai a verdade nua e crua, gente, tá? Tempo que poderia estar sendo gasto discutindo regras de negócio, arquitetura, melhoria de performance, está sendo jogado fora discutindo a vírgula, espaço e aspas, tá? E se engana quem acha que isso não gera custo. Isso gera retrabalho, gera frustração e muitas vezes gera até erro. Porque no meio da bagunça fica fácil não perceber um problema no código, tá? Então, tem uma coisa que precisa ficar muito clara aqui, que é padrão não é frescura, padrão é disciplina e disciplina é produtividade, tá? E, bom, pessoal, opa, é, e aqui, né, pessoal, uma ótima notícia, né? Que você não precisa fazer tudo isso na mão, né? Não precisa ficar se policiando o tempo todo para ver se está com o espaço certo, se está usando aspas corretas, se esqueceu de uma vírgula, tá? Então existem ferramentas que fazem isso automaticamente e fazem melhor do que qualquer revisão manual. No mundo, né, desenvolvimento web, se usa JavaScript, TypeScript, CSS, HTML. O Prettier é quase que obrigatório, tá? Ele formata tudo. Você salva o arquivo e tá tudo dentro do padrão. No Python, a gente tem o Black. E ele é carinhosamente conhecido como o formatador implacável, tá? Porque ele não te pergunta nada, ele simplesmente aplica o padrão e pronto. E simplesmente, gente, isso é ótimo, né? Porque tira da sua cabeça qualquer dúvida sobre como formatar. Quem trabalha também com C e C++, usa o Format, que faz exatamente o mesmo papel de garantir que o código fique num padrão bonito, organizado, tá? Tudo direitinho. E se você trabalha com projetos que misturam várias linguagens, existe uma solução que não pode faltar. É o editor config, tá? Então ele define regras básicas como indentação, tamanho de tabulação, charset e até o final e até mesmo o final da linha, né? E o melhor, funciona em praticamente qualquer ideia, tá? Qualquer linguagem, qualquer projeto. Ou seja, galera,
não existe desculpa, né? Programa, salva e deixa a ferramenta cuidar da estética. Você foca na lógica, na funcionalidade e na qualidade do que realmente importa, né? O seu código, e além de rodar bem, fica bem bonitinho, né? E fácil de entender. E usar formatações automáticas, né, é uma das melhores decisões que você pode tomar durante o desenvolvimento. É, Primeiro, porque ela simplesmente elimina aquele tipo de discussão inútil que todo time já teve. Ah, o certo é colocar espaço aqui, abrir uma chave na mesma linha ou colocar embaixo, tá? Cara, isso acaba, né? Cada um do time não precisa mais se preocupar com isso, porque a ferramenta faz. Aí vem outro benefício imediato, né? Economia de tempo nas revisões. O revisor não precisa mais ficar corrigindo espaço, indentação ou ajuste visual. Pode focar na lógica, na regra de negócio, na segurança, né? Isso acaba deixando o projeto muito mais limpo visualmente, né? E o mais importante, você para de gastar energia com detalhes estéticos, foca onde realmente importa e entrega funcionalidade, qualidade e lógica de sistema, tá? E, bom, se você nunca usou um linter, né? Gente, tá perdendo uma das ferramentas mais legais que existem para garantir a qualidade do seu código. O linter é basicamente, né, um fiscal que não dorme, tá? Não se distrai, não passa nada. Então, ele analisa o seu código linha a linha, em tempo real. Quando você escreve e consegue detectar uma série de problemas, desde erros de sintaxes bestas, como esquecer uma vírgula, um parênteses, né, ou um ponto e vírgula, até coisas mais graves, tá? Como uma variável declarada e nunca usada, né, um nome que não segue um padrão, uma função que ficou complexa demais. Então, é aqui vem um ponto super importante, né? Ele faz isso mesmo que você, mesmo antes de você rodar um código, né? Ou seja, antes de descobrir o problema no teste, tá? No deploy, tá? Ou mesmo em produção. Então, o linter já te alertou e deu a chance de corrigir. E, bom, que é interessante nisso, né? Quando todo time usa um linter, o código fica padronizado automaticamente. Então não tem mais aquele código que parece que foi escrito por cinco pessoas diferentes, tá? Todo mundo segue um padrão, todo mundo escreve da mesma forma, de forma consistente, né? Isso traz um ganho robusto de produtividade, clareza, de qualidade do projeto, tá? Bom, é claro que cada linguagem tem seus próprios linters, né? Ferramentas que são praticamente padrões de mercado que todo desenvolvedor sério conhece, tá? Ou pelo menos deveria conhecer. No mundo do JavaScript ou TypeScript, quem reina absoluto é o ESLint. E é simplesmente obrigatório você usar, tá? Você não vê um projeto profissional minimamente sério sem o ESLint. É, Ele pega desde o erro da sintaxe até padrões, boas práticas, tá? Como nome variável, espaçamento, uso correto de funções, entre outros. No universo Python, os dois mais conhecidos são o PyLint, tá? Que é bem rigoroso e extremamente complexo, e o Fake8, tá? Que é um pouco mais leve, mas também muito eficiente. Então, ambos ajudam a manter o código limpo, organizado dentro de padrões da comunidade. E se você está, né, em um projeto que envolve várias linguagens, o que também é bem comum, né, você pode usar o SonarLint. Então, ele é multilinguagem, funciona em IDEs como VS Code, IntelliJ, PyCharm e se conecta com o SonarQube, que a gente vai ver aí na frente, né? Então, ele verifica não só o estilo, mas também questões de segurança, bugs, vulnerabilidade. E claro, né, pessoal? Quem está no universo C, C++, existe também o CPP Check, que é uma ferramenta bem legal que ajuda a pegar aqueles erros traiçoeiros que são super comuns nessas linguagens mais sensíveis, tá? Então, galera, resumindo, tá? Não importa a linguagem que você usa, sempre tem um linter para te ajudar a escrever um código melhor, tá? Mais limpo, mais seguro e muito mais profissional, tá? E o mais incrível do linters, ou dos linters, é que eles trabalham, né, para você o tempo inteiro. Na prática, quando você
está programando, né, eles dão um feedback instantâneo do seu editor. Errou uma sintaxe, esqueceu uma variável, usou um padrão que não deveria, né? Então, o linter, na hora, né, já mostra um sublinhado vermelho te alertando que alguma coisa está errada, tá? Isso te salva de muitos bugs, tá? Simplesmente antes mesmo de rodar o código. E não para somente por aí, né? Eles também alertam sobre mais práticas, como funções muito grandes, variáveis não usadas, complexidade, é, além da própria complexidade ciclomática alta, tá? E para fechar, né, esse ponto, eles se integram também com as pipelines. Então, o seu linter pode ser uma barreira, né? Se alguém tentar fazer um commit com um código fora do padrão, a pipeline barra isso, tá? Só uma cultura de qualidade na veia mesmo. E, bom, pessoal, e o melhor do Linters, né, é que eles não vêm só no computador, né, como eu disse, eles vêm integrado, né, nas IDEs, então vocês recebem alertas, né, quando estão programando e tudo mais. Também podemos incluir isso nos merges, né, das integrações contínuas. Então, antes de qualquer merge, qualquer push, né, a pipeline roda as verificações automaticamente. Se vier erro no padrão, má prática ou algum problema detectado, ele simplesmente barra o código até que seja corrigido. Isso vai garantir um feedback constante de todo o time, não somente na sua máquina, mas é um fluxo inteiro de desenvolvimento, tá? É, Bom, gente, se existe uma prática que faz diferença entre o time mediano, né, em um time de alto desempenho, é a prática, sem dúvida, né, de code review. Não é só sobre achar o erro. Code review vai muito além disso. Então, quando você submete o seu código para revisão, você está colocando ali uma oportunidade de melhorar. Não só o seu código, mas também o nível técnico de quem revisa e de todo o time. Quem revisa aprende porque vê soluções diferentes, vê formas de escrever o código que talvez nem conhecia. E quem recebe o review, né, também aprende porque recebe sugestões, vê onde pode melhorar, onde pode simplificar, onde pode tornar o código mais claro, tá? E, e tem mais, galera. Quantos bugs você já viu que só foram percebidos depois que estava em produção, né? Então, o Code Review é aquela barreira extra, tá? Aquele filtro que ajuda a detectar problemas antes deles se tornarem bugs caros e até mesmo vergonhosos, tá lá na frente. Então, talvez, né, o mais importante de tudo seria um Code Review criar uma cultura de excelência, né? Quando todo mundo sabe que seu código vai ser lido, analisado, discutido, e cuidado naturalmente, aumenta, né? E você escreve melhor, você pensa melhor soluções, tá? Isso vai puxar o time inteiro pro clima, né? Tanto técnico quanto profissional, tá? Mas vejam, né? Para que o code review funcione, ele funcionar de verdade, ele precisa ser bem feito, né? E aqui que entram algumas boas práticas que fazem toda a diferença. Primeiro, foca na lógica, na clareza, na funcionalidade do código, tá? Se o time usa linters, já usa ferramenta de formatação, não faz sentido perder tempo discutindo se tem espaços a mais, se é aspas simples, aspas duplas. Isso já foi resolvido. O que é importante é o código resolve o problema, tá claro, tá eficiente, tá? Segundo, feedback precisa ser construtivo. Isso não é o tribunal, não é para você julgar ninguém, tá? O objetivo do Code Review não é apontar erros e humilhar as pessoas, é colaborar para que aquele código fique melhor, mais claro, mais eficiente, certo? Então, sempre que puder, traga sugestões, explique o porquê daquilo e assim por diante, tá? E uma dica, né, bem importante é faça perguntas. Muitas vezes em vez de dizer isso está errado, você poderia ter perguntado: você considerou fazer desse outro jeito? Esse nome faz sentido para quem está chegando agora no projeto? Tá? Isso vai abrir um espaço para diálogo e não para confronto. E por último, algo que muita gente esquece é não foque só no que está errado. Quando a gente vê uma solução bem feita, código limpo, uma abordagem elegante, elogie, reconheça. Isso fortalece a cultura do time, gera motivação, mostra que a revisão
Não é só para criticar, é para construir juntos, tá? E, gente, se tem uma mentalidade, né, que todo time de desenvolvimento deveria adotar, é a da melhoria contínua, né? Isso vale muito para o código. Então, refatorar não é perda de tempo, tá? Não é desperdício, é manutenção preventiva, é investimento. Então, um código, pessoal, é um organismo vivo, tá? Ele cresce, se adapta, muda e precisa de cuidado constante, tá? Não espere acumular anos de dívida técnica para então pensar em melhorar, tá? O ideal é fazer pequenas melhorias todos os dias, tá? Poxa, viu uma função ruim? Refatora. Achou um nome confuso? Troca. Perceber uma repetição, extrai para uma função. E quando o time recebe feedback constante, seja dos listeners, dos pipelines, do code review, isso vira uma cultura, tá? Uma cultura onde todo mundo cresce, onde o código evolui junto com o time, tá? E refatorar, pessoal, não é opcional, tá? É parte essencial do desenvolvimento profissional. Toda vez que você refatora, você está reduzindo a complexidade desnecessária do seu código. Isso deixa ele mais leve, mais rápido, mais fácil de entender. E, e tem mais, né, galera? Refatoração é o momento ideal para limpar aquele código morto que ficou esquecido, aquele if que nunca é executado, tá? Aquele método que não é mais usado. E, além disso, elimina duplicações que são verdadeiras bombas relógio, tá, no projeto. E, e claro, tá, pessoal, quando o código é organizado, limpo, bem estruturado, qualquer novo desenvolvimento fica muito mais fácil. Você não luta contra um código, tá? Você trabalha com ele, certo? E a documentação, né? Então, documentação é aquele tipo de coisa que muita gente evita, mas que todo mundo sente falta quando não tem. Então, e não precisa ser algo pesado, né, cansativo de escrever. Se você tem APIs, né, documente, use ferramentas que vão ajudar, né, como o Swagger, que gera documentação automática. Se você está em um projeto de JavaScript, cara, use o JSDoc. Mesmo dentro do código, né, aqueles comentários estruturados, bem feitos, né, ajuda bastante. Eles explicam para quem vier depois, né? Ou para você mesmo no futuro, como usar aqueles métodos, parâmetros, né? O que ele espera, o que vai e o que ele retorna. E, bom, e assim, né? Você evita aquele sofrimento que quando alguém novo entra no time, você tem uma baita curva de aprendizado, né? Uma boa documentação deixa um onboard muito mais fácil, mais rápido, mais produtivo, tá? E, gente, se existe um hábito, né, que transforma qualquer desenvolvedor, independente do nível, tá? É o de fazer um checklist antes de finalizar qualquer coisa. E veja, isso aqui deveria estar colado, né, na tela do lado do monitor. Primeira pergunta: o código tá fácil de ler? É quando eu falo fácil, é de verdade fácil, tá? Não é fácil porque eu acabei de escrever e sei o que está acontecendo. Não, é fácil para qualquer pessoa que abrir, né, daqui uma semana, daqui um mês, se você leu, precisou parar para pensar, teve que decifrar, volta melhor. Segundo, os nomes estão claros e descritivos. Então, nome de variável, nome de função, nome de classe, nome de método, tudo, tá tudo deixando claro, né, o que aquilo representa, ou você cai na tentação do X, TMP, val e assim por diante, tá? Nome ruim é atalho para dor de cabeça no futuro. Terceiro, a lógica tá simples e direta. Então, se você percebe que está dando voltas, né, se colocou o if dentro do if, dentro de if, né? Talvez precise quebrar isso, né? Separar a responsabilidade, simplificar. Então, o código bem feito, né? É aquele que você lê e entende de primeira. Quarta, o código segue as convenções e aqui é zero discussão, pessoal. Se o time adotou um determinado padrão,
seja de dentação, nome, ordens e métodos, você simplesmente abaixa a cabeça e segue, tá? Convenção não é questão de gosto, é disciplina coletiva, tá? E por último, pessoal, os listeners e os formatadores foram usados? Isso parece ser básico, né? Mas, cara, se a ferramenta tá aí para ajudar, rodou o listener, corrigiu os alertas, rodou o formatador, deixou o código bonito, alinhado, sem ruído, se sim, cara, ótimo. Palmas para você, tá? Seu código não é só funcional, ele é de qualidade, ele é profissional, tá? E, galera, quanto mais você faz esse checklist, né, mais natural isso se torna. Chega ao ponto que você já pensa automaticamente enquanto escreve. E quando isso acontece, a sua produtividade explode, tá? E a, a produtividade do conjunto também, né? Assim como a própria qualidade vai junto, certo? Bom, pessoal, então, se tem uma coisa que eu quero que vocês levem dessa aula, é que qualidade de código é sinônimo de saúde do projeto. E mais, né? Qualidade não é tarefa só de quem revisa, nem só de quem criou aquele módulo. É responsabilidade de todo mundo do time, tá? E principalmente, não tenha medo de refatorar, tá? Cada melhoria que você faz hoje no seu código é tempo, dinheiro e dor de cabeça que você economiza lá na frente. E pode acreditar, cuidar do código é cuidar do projeto, é cuidar do time e, acima de tudo, tá? É cuidar de você como profissional, certo? E, bom, gente, e aí? Por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido não só a importância da qualidade de código, mas como isso impacta diretamente no nosso dia a dia, tá? Como desenvolvedores. Ah, usem conhecimento, coloquem em prática, né? E vocês vão perceber aí o quanto isso eleva o nível de trabalho de vocês, tá? Galera, a gente se vê na próxima aula. Bons estudos para vocês e refatorem sem medo, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até mais.